Então eu tenho mais aqui informação com o Thiago Fernandes agora, porque o torcedor atleticano aguarda ansiosamente, talvez, dos maiores presentes de Natal da história, porque trata-se de um baita de um jogador também, Thiago. E a diretoria trata de fato dessa forma, pelo menos os investidores da SAF tratam a possível vinda do Scarpa dessa forma, como um grande presente de Natal para o torcedor. HG, eu estava apurando sobre essa situação, o Atlético está muito perto de chegar a um acordo pela contratação do Gustavo Scarpa. 4,5 milhões de euros seria o valor da compra, o que dá mais ou menos 24 milhões de reais. Esse valor pode subir um pouquinho, no máximo até 5 milhões de euros, mas hoje as partes estão alinhando tudo em 4,5 milhões de euros, que dá 24 milhões de reais na cotação atual. E o Atlético deve firmar esse contrato com o Gustavo Scarpa por 4 temporadas até dezembro de 2027. HG, só uma situação importante. Ontem a gente trouxe alguns valores sobre a pedida do Scarpa. Pedida do Scarpa, pedida do Nottingham Forest. O Atlético conseguiu negociar e fechar por valores inferiores ao que foram as pedidas do jogador para voltar ao Brasil. Então, a situação envolvendo o Gustavo Scarpa, ela deve ter um desfecho em breve. E a ideia da diretoria é que o Gustavo Scarpa seja anunciado no mais tardar até o domingo, que é véspera de Natal, para que o torcedor do Atlético possa comemorar essa chegada do Gustavo Scarpa. Muito bem, Gustavo Scarpa, Emerson Romano. Aí sim, hein? Aí o sarrafo subiu. Aí sobe bem, hein? Porque é o seguinte, ele saiu do Brasil como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Né? Então o atleta está contratando o jogador que foi o melhor do Campeonato Brasileiro. E encaixa perfeitamente no que pensa e pede o Filipão, né? O Filipão pede um jogador para ser esse armador ali no meio. Ele tentou algumas possibilidades, ele tentou o Pedrinho por ali, não conseguiu. Tentou outros jogadores para fazer essa função e o Scarpa faz muito bem essa função, além da intensidade que ele tem. Já imaginou o entrosamento de Scarpa, Paulinho e Hulk? Olha, torcedor do Atlético vai sonhar, viu? Vai sonhar e sonhar alto. Só Thiago, uma você coisa, pediu a palavra novamente? Só uma coisa. Fala, mano, criança. Ó, quase que eu derrubo o símbolo do Botafogo. Isso aqui a gente dá para todo mundo que começa bem e depois vai mal no programa. Ah, beleza. Começou bem, vai mal, a gente entrega. Hoje você tá um sério candidato. Como se fosse um Começou cartão, bem. né? De advertência. Ah, é ameaça? Você começou bem. É Começou um ameaça? sério É ameaça? candidato. Não, elogio. Você começou bem, você não caiu ainda. Mas só para fazer um elogio, inclusive, também, como eu fiz ao Emerson Romano, que para mim é dos gigantes da nossa profissão, uma referência. Desde que eu era criança eu acompanhava o Emerson Romano e sim, a diferença é muito grande de idade mesmo. Mas fazer um elogio, HG, ao Rodrigo Caetano. Porque o Corinthians esteve muito perto de levar o Rodrigo. Aliás, não é que esteve muito perto, o Corinthians tentou de todas as formas levar o Rodrigo. O Rodrigo acabou ficando no Atlético. E nessa negociação ele é fundamental, porque ele briga hoje com o dinheiro do Flamengo. Ele briga hoje com um clube que tem simplesmente a maior receita do futebol brasileiro. O clube que gasta bastante em contratações. A gente trouxe recentemente a planilha do Flamengo de reforços, 92 milhões no Gerson, 80 milhões na contratação do Pedro, o Flamengo gastando 65 milhões pelo Arrascaeta. Então, nós estamos falando de um clube que gasta bastante e que também queria um Scarpa. E o Atlético pagando menos, reduzindo o valor que o Scarpa tinha pedido inicialmente e conseguindo ficar muito perto dessa contratação. É o símbolo da habilidade do que o Rodrigo Caetano pode fazer como diretor de futebol. Então, o torcedor atleticano, nessa negociação, ele tem que agradecer a ter um dos melhores diretores do Brasil. Eu vou dizer, eu vou além, tá, Thiago? Eu vou além. A gente sabe o quanto é difícil se relacionar com o Rodrigo Caetano, que é uma figura muito dura, muito difícil. Mas eu coloco hoje o Rodrigo Caetano talvez na ponta da gôndola mesmo. Mas tá, tô contigo. Na ponta da gôndola mesmo. Ele é Coloco disparado. o Rodrigo Caetano hoje como o principal executivo do futebol brasileiro, quiçá do futebol sul-americano. Você sabe que o maior reforço do Atlético foi a permanência dele. Eu acho que o Alexandre tá ao lado dele, cara. seguramente. Não, eu acho que ele e o Alexandre são os maiores. Eu acho que o Rodrigo Caetano Não, o Rodrigo Caetano tá disparado. O Alexandre, no caso, o Vitor Roque. E tem É que o melhores. Cruzeirense fica chateado, mas o que ele fez é absurdo. É de uma absurdo. genialidade. Absurdo é a palavra. É de uma genialidade. Não, sim, mas assim, Surreal. e o Absurdo é a quando palavra. você coloca o Rodrigo Caetano no patamar que hoje eu coloco, de melhor executivo, talvez até do futebol sul-americano,
eu não, automaticamente, eu não desmereço o Alexandre Matos, que é um grande Não, executivo, sim. né? É que eu só tô colocando os dois no mesmo patamar. Mas o Caetano, além, cara, erra como qualquer outro profissional. O Maluf, para mim, foi um semideus, assim, da área. Ah, não, esse aí é imbatível. Errou também, né? Já contei várias vezes a história do Cleiton, que era do Figueirense. Depois eu vou contar com mais detalhes aqui, para quem ainda não sabe. Então errou também, é do jogo, né? Errar e acertar. Agora, nós estamos falando de uma figura extremamente séria, de um cara que é meio que tem uma envergadura moral e que a palavra dele não faz curva, e aí jogador acredita, jogador compra as ideias, jogador compra o projeto, o Atlético não tem o dinheiro ele, né? que o Flamengo tem e tá bom, renovar com o Arana. Não, mas E agora o Scarpa, enfim. Mas o argumento que o Obina teve, Thiago, né, quem não sabe é Obina. Pra você é Thiago. Obina. Pra você é Thiago. Obina. Pra quem não sabe, o lance do Vitor Roque, Vitor Roque. perfeito. Mas e o Paulinho que chegou de graça pro Atlético, hoje é ativo do Atlético? Não, sim. Vieram o Paulinho, Hulk, o Rodrigo. Não, é que assim. Não, o Rodrigo tá em outro Eu patamar. acho que os dois Os estão jogos dele num tem outro patamar muito elevado. São os dois maiores, assim, com sobras. Buscando, por exemplo, o Vitor Roque pro Atlético Paranaense, levando aquele Atlético Paranaense à final de uma Libertadores, era algo inimaginável naquele momento do Atlético, eliminando um Palmeiras do Abel Ferreira numa semifinal. E o Rodrigo, cara. O Rodrigo é campeão brasileiro com o Atlético, campeão da Copa do Brasil com o Atlético, um time que não ganhava com um campeonato brasileiro há 50 anos. Por isso que eu acho que os dois estão no mesmo patamar. E o Rodrigo ainda buscou Hulk, Paulinho de graça. O Rodrigo montou esse time do ano passado gastando o mínimo possível. Sabe então, assim, quantas contratações? Sabe o que me chamou a atenção? Teve clube no Campeonato Brasileiro desse ano que contratou mais de 30 jogadores. Em toda a trajetória dele no Atlético, ele contratou 25. Ele é muito bom. Desde que chegou ao Atlético, ele contratou 25 jogadores. E só no gogó segurando o vestiário. Porque tem que segurar, ele tem que chegar lá e segurar no braço. Porque, cara, tem um monte de problema. O Atlético já teve muitos problemas. Teve atraso esse ano. O Atlético teve problema de atraso. E o Rodrigo teve que segurar isso dentro do vestiário. Sabe, na boa, assim, se não, nessa sequência de resultados ruins do Filipão, se é ali um outro treinador e um outro diretor, não teria sequência no trabalho. Não teria sequência no trabalho. Forma alguma. Demitiria o treinador e acaba que esbarra e respinga muito no executivo também, muito, né? Sim. Tá bancando o treinador, mas esse executivo também e tal. Então o torcedor do Atlético tem que entender que antes de dar porrada e tudo é culpa do Caetano, né? Estourou um cano que não é crona lá no Galo, a culpa é do Caetano e tal. Antes de qualquer coisa, analisa o trabalho, analisa a força da marca Rodrigo Caetano, o quanto esse cara estabeleceu uma condição de profissionalismo no Atlético. Isso é fundamental, fundamental. Então o Atlético hoje conta com um cara que o Corinthians queria e que preferiu ficar aqui, que conseguiu renovar com Batalha, que renovou com o próprio Arana. Nós estamos falando de jogador de altíssimo nível que trouxe o Paulinho, que daqui a pouco se sai, será a maior venda da história do Atlético, enfim. Gostaria de ouvi-lo, meu tchutchuco. Só duas coisas sobre essa questão ainda do Scarpa, é que o Scarpa sai, como o Romano bem lembrou, como o melhor meia do Campeonato Brasileiro, e ele volta como o melhor meia do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro esse ano ficou marcado principalmente pelo nível alto dos ataques, né? Soares, Hendrick, Hulk, Paulinho, mas como meia nenhum destaque, como foi o Scarpa quando ele saiu. Então ele volta ainda nessa condição. E uma notícia que pode ser ruim é que o Flamengo não conseguindo contratar o Scarpa provavelmente faça com que o Flamengo repense se vale a pena ou não renovar com o Everton Ribeiro. Então pode ser que a gente tenha aí sim uma notícia ruim para a torcida do Cruzeiro, que espera uma negociação ali. É claro que o Cruzeiro vai esperar que o contrato se encerre, o contrato se encerra no dia 31 de dezembro, só que provavelmente o Flamengo agora pode pensar duas vezes se renova ou não com o Everton Ribeiro. Só que tem um ponto, aliás, 2 pontos na situação do Everton Ribeiro que eu vou dizer para vocês aqui. Primeiro, não é titular absolutíssimo lá, e aqui seria. Segundo, que para mim é o mais importante, aqui além de titular, se há uma conversa acontecendo agora, é porque o contato feito primeiro com o atleta deu sinal verde para o Cruzeiro entrar e negociar. Logo, o que vem à minha cabeça? Se o Cruzeiro está tocando adiante a negociação, o primeiro contato é feito com o atleta. O atleta falou, eu quero voltar. Senão o Cruzeiro não estaria insistindo no negócio. Então,
pera lá. Renovar com o Flamengo talvez possa meter dinheiro, mas ele vai ser titular absoluto lá? Pra mim, não. No Cruzeiro é titular absoluto e vai deitar aqui. Fora a idolatria, né? Sem falar a idolatria. Né? E outra coisa, se o Cruzeiro está tocando o negócio, tenham plena convicção de que ele deu portas abertas ou abriu as portas para o Cruzeiro dizer, eu volto. E senão o Cruzeiro não tocaria. Se o Cruzeiro traz o Everton Ribeiro, o Gabriel Veron, você tá louco. o patamar é outro, né? Nossa a gente tá falando de outro Cruzeiro. Sim, completamente diferente do que era o Cruzeiro de 2023. Em 2023 nós vimos um Cruzeiro que tinha muitos problemas. A principal contratação do time, que é o Matheus Pereira, demorou a engrenar. O Gilberto não conseguiu render no ataque. O principal nome do setor ofensivo era o Bruno Rodrigues, que eu acho que é abaixo do Veron. Então, se o Cruzeiro consegue, nesse momento, buscar o Everton Ribeiro e confirmar, ratificar a contratação do Gabriel Veron, para mim é outro Cruzeiro. E ainda Cruzeiro faltando volante. Completamente diferente. E estamos falando de 2 jogadores, hein? 2 jogadores já fazem com que o Cruzeiro seja completamente diferente da temporada passada. Agora, some-se ao que você disse, Everton, o fato de que no Flamengo a concorrência vai aumentar com a chegada de De La Cruz. Ainda tem mais Ainda essa. vai fechar mais ainda o espaço dele. Pulgar, Gerson, De La Cruz, Vou falar pra Arrascaeta. Os caras vão ficar pela vida lá no Rio, mas o Everton Ribeiro joga mais bola que o De La Cruz. Talvez o Elton, se estiver assistindo a gente hoje, vai ficar pé da vida comigo também, mas o Everton Ribeiro joga muito mais bola. O Elton não sei se está vendo, mas o André Salles está Everton- vendo e Ah, acabou ele de mandar concorda mensagem comigo. para mim dizendo concordo com o Thiago. Se ele não concordar Everton Ribeiro comigo- é mais bola que De La Cruz. Acabou de mandar aqui. É muito mais bola. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Quem mais tá lá no Flamengo pra eu falar que é mais bola que o De La Cruz? Cita uns meninos da base aleatória aí. Mateuzinho. Não, mas o Everton Ribeiro e Arrascaeta são melhores que o De La Cruz. O De La Cruz é bom, cara. Ele não é um mau jogador, não, mas eu acho que Não, ele é muito bom, Thiago. exagero. Não é muito Ele é bom. muito bom. Muito bom, Nossa, Arrascaeta. você tá chatão essa semana, hein? Você não acha o Bruno Rodrigues muito bom? Não, Você não não acho. acha o De La Cruz muito bom? Não acho. Já me cornetou. Mas não, te elogiei. Meteu o cartão, É. o cartão botinha no Emerson Romano. Hoje vai ficar pro Stefano, eu acho. Agora, deixa eu agradecer o pessoal que está no digital aí. Muito obrigado ao pessoal que está conosco no YouTube, no digital. Espetacular, grande audiência. Você que está na tela da Band, então, o meu maior muito obrigado. E